revisão de natureza e sociedade. Vamos relembrar tudo o que estudamos nesse bimestre? O que você vê aqui? Se você falou céu, estrelas, universo ou espaço, você acertou. No espaço existem muitas estrelas, galáxias, planetas e astros, entre outros corpos celestes. Mas o que nos interessa hoje são as estrelas, a Lua, o Sol. Só para lembrar, o Sol é uma enorme estrela de fogo. E o planeta Terra, o planeta em que nós vivemos. O planeta Terra vive em movimento. Ela pode girar em torno do Sol e chamamos isso de translação. A Terra demora 365 dias para dar uma volta completa em torno do Sol, ou seja, ela demora 1 ano. A Terra também pode girar em torno de si mesma. Chamamos esse movimento de rotação, que é o assunto dessa aula. Devido à rotação, existe o dia e a noite. Quando o lado da Terra está virada para o Sol, temos o dia, nessa parte do planeta. E na outra parte do planeta, em que a luz do Sol não chega, será noite. O planeta demora 24 horas para fazer esse movimento de rotação, ou seja, demora 1 dia. Se não existisse o dia, a luz e o calor do Sol, não haveria vida no planeta. O Sol é fundamental para todos os seres vivos, ou seja, para as plantas, os animais e os seres humanos. Se não existissem o Sol, não haveria vida. Para os seres humanos e bichinhos, o Sol é fundamental para aquecê-los do frio, mantendo a temperatura do corpo adequada. Também é através do Sol que nosso corpo produz vitamina D, uma vitamina importante para deixar nossos ossos fortes. Para as plantas, o Sol é importante para elas realizarem a fotossíntese, ou seja, um processo realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para a sua sobrevivência. As plantas só conseguem sobreviver devido à fotossíntese. Antes de falarmos sobre a fotossíntese, você precisa conhecer as partes das plantas e suas funções. Veja, aqui embaixo nós temos a raiz. A raiz é a primeira parte que nasce da planta, através das sementes, que foi bem plantada no solo e cultivada com água e luz solar. A raiz fixa a planta na terra e por ela que a planta absorve a água e os nutrientes do solo, ou seja, os nutrientes da terra. Depois, nasce o tronco ou caule. Sua função é sustentar os galhos, as folhas e os frutos, além de transportar tudo o que for absorvido pelas raízes para o restante da planta. É como se fossem as veias da nossa planta. Logo depois, nascem as folhas, que são responsáveis pela respiração das plantas. É onde ocorre a fotossíntese. Quase finalizando, nascem as flores. Elas são responsáveis pela reprodução das plantas, ou seja, elas produzem o pólen que é levado de uma flor para outra através do vento ou de outros animais, como o beija-flor, por exemplo. Mas isso é assunto para outra aula. Por último, nós temos os frutos, que servem para proteger as sementes que dão origem a novas plantas. Alguns frutos servem de alimento também.
Porém, precisa ficar claro que existem muitas plantas que não produzem flores e nem frutos. Com certeza você já viu alguma por aí. As plantas podem ser divididas em aquáticas, que são aquelas que vivem na água, como você consegue ver aí a Vitória Régia e a flor de lótus. Temos também as plantas aéreas, que são chamadas assim quando as suas raízes são visíveis, ou seja, ficam à vista, conseguimos ver a raiz da planta. Elas nascem grudadas em outra planta, como você vê aqui, as bromélias que nasceram no tronco das árvores. E também temos as plantas terrestres, que são aquelas que nascem diretamente no solo, ou seja, são fixas na terra. As raízes ficam escondidas, como nós vimos na experiência do pé de feijão. Agora que já conhecemos os tipos de plantas, suas partes e funções, podemos falar da fotossíntese. Sabemos que para acontecer a fotossíntese, as plantas precisam da luz do sol, de água e nutrientes do solo, tá? A água pode vir através da chuva ou pode ser quando nós, seres humanos, molhamos a nossa plantinha, como fizemos na experiência do pé de feijão. A raiz suga a água e os nutrientes do solo e o caule transporta tudo para as folhas da planta, porque é ali nas folhas que vai acontecer a fotossíntese. Quando a água e os sais minerais chegam às folhas, eles se juntam com a luz solar e também com o gás carbônico, aquele que os seres humanos soltam durante a respiração. Essa junção faz com que a planta produza energia e consiga sobreviver. Além disso, nesse momento que ocorre a fotossíntese, as plantas liberam para o ambiente o gás oxigênio, que é o gás, o ar que os seres humanos precisam para sobreviver. Ou seja, nós colocamos para fora do nosso corpo o gás carbônico e as plantas absorvem. É o ar que a planta precisa para sobreviver. E como recompensa, ela libera o gás oxigênio, que é o que nós precisamos para sobreviver. Por isso, é muito importante cuidarmos do ambiente, pois precisamos das plantas e dos recursos naturais, como o sol e a água potável para sobreviver. Mas o meio ambiente é só a natureza? Meio ambiente é a natureza, sim, mas vai além disso. São todos os seres vivos e não vivos. É tudo que nos cerca, inclusive nós mesmos, seres humanos. A nossa casa, a nossa escola, a nossa rua, o nosso bairro, entre outros lugares, também fazem parte do meio ambiente. Para termos um lugar bom para vivermos, precisamos cuidar do meio ambiente. Para isso, precisamos ter responsabilidade sustentável. Que é isso? É pensar e agir com consciência. Você mesmo sendo criança, já pode agir sustentavelmente. Sabe como? Economizando luz, economizando água, não deixando sujeiras cair nos ralos, porque essas sujeiras vão para o esgoto e o esgoto vai para o rio. Não arrancar florzinhas para levar para as professoras. É melhor fazer um desenho. Ou simplesmente dizer para a professora o quanto que gosta dela.
Não jogar papelzinho de bala no chão ou outro tipo de lixo. Temos que jogar sempre na lixeira. Se não tem lixeira por perto, guarda o lixinho e quando encontrar uma lixeira, você descarta. E organizar seu lixo para um descarte responsável, ajudando na coleta seletiva. Falando em coleta seletiva e lixo, precisamos sempre praticar os 3 R's da sustentabilidade, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Reduza. Prefira produtos com menos embalagens. Reutilize. Enfeite garrafas e utilize para guardar lápis e canetas. Acabou de usar uma garrafa, ao invés de jogar fora e produzir um lixo, vamos reutilizá-la para outra função. Acabou o sorvete, de vez de jogar o pote de sorvete, lava esse pote e usa para guardar restinhos de comida na geladeira. E recicle. Limpe as embalagens antes de jogá-las no lixo reciclável, porque alguém pode aproveitar para fazer algum trabalho artesanal com essas embalagens. Em casa, podemos adotar hábitos para ajudar nessa coleta seletiva dos lixos. Para isso, existem as lixeiras seletivas, na qual não misturamos os tipos de lixo. Temos aqui a lixeira vermelha, onde só podemos jogar plástico nela, como, por exemplo, o copinho descartável, que é de plástico, um pacote de fandangos, que é de plástico, a garrafa PET, que é de plástico, entre muitos outros lixos. Na lixeira azul, a gente só pode jogar papel, como aquela folha de caderno, como uma caixa de sapato, que é feito de papelão. A gente pode jogar na lixeira azul. Na lixeira amarela, só podemos jogar nela metal, como a latinha de refrigerante, a lata de Nescau, a lata de milho, tudo isso é metal. Na lixeira verde, só podemos jogar vidro. Por exemplo, um casco de cerveja, um copo quebrado, uma lâmpada, é no vidro. E na marrom são os lixos orgânicos, são os restos de comida, tá? Resto de comida, casca de alimentos, miolinho da maçã, que a gente não come aquele miolinho, então pode também ser jogado aqui. Esse foi um resumão da nossa aula. Espero que todos tenham relembrado e boa prova!